tendência é diminuir. Então, quem está mais no começo vai ter uma condição melhor do que quem ficar por último, tá certo? Então, isso é uma coisa também que tem que pesar agora. Uma outra coisa que eu acho que é específica aí para o pessoal que trabalha na Copasa, a Copasa está começando a exigir, né, Paulinho? É um modelo um pouco mais simples, né? Vocês até fizeram uma empresa aqui, né, um associado, e que também isso não tem uma ajuda da FIENG, mas tem ajuda técnica, não tem ajuda financeira. Mas como é um valor bem menor, então é bem mais alcançável pelas empresas, tá certo? Então, outra... Nós começamos até a conversar a semana passada sobre isso, que a gente estava com a ideia de fazer uma para essas empresas, mas eu acho que talvez, eu não sei se pode individualmente a empresa procurar e fazer isso, ou será melhor montar um grupo para fazer igual nós fizemos nesse aqui, eu não sei qual que seria. Aí eu vou deixar. Tá ligada? Você está me ouvindo? Então, nós temos as duas possibilidades, né? Temos a possibilidade da consultoria individualizada, que foi o caso dessa empresa, que inicialmente até tentou entrar no projeto, mas aí a gente já estava na reta final, e aí ele com um prazo muito apertado, porque essa situação da Copasa já constava no contrato deles, eles tinham contratualmente uma obrigação de 6 meses para implementar, e a Copasa começou a notificar, ameaçando inclusive de rescisão, se eles não começassem a apresentar algumas evidências. Então, foi essa situação específica. Agora, tem a possibilidade, aí eu já estou tratando com a Sandra também, da gente fazer um pacote, né, Sandra? Uma turma nesse modelo mais simples, né? Que seria para atender essas situações específicas aí, dessas contratações que já estão exigindo. Uma proposta boa. E como nós já estamos com esses projetos em andamento, a gente até segurou esse aí, nós até olhamos isso e, igual eu falei, essa não teria ajuda da FIENG nem do CICEPOT, mas o valor é bem menor também, né? Então, mas talvez se fizesse em grupo, talvez ficasse um pouco mais barato, não sei, né? Mas é uma coisa para se pensar que se fizesse um agrupamento de empresa aí, talvez conseguisse alguma coisa. E a gente não quer usar o nosso limite de crédito, vamos falar assim, porque já está comprometido com esses outros projetos para isso, sabe? Então, até veio uma proposta SUS aí para usar uma parte para isso, né, Sandra? Sim. E aí a gente falou, não, para isso aí não pode, porque nós já estamos compromissados com outros projetos. Mas como é uma coisa bem mais em conta, eu acho que é bem razoável fazer. Mas é isso, não tem muito o que falar. Para vocês é que tem que falar aí, né? Obrigado todo mundo aí, obrigado por vocês terem participado e comprado essa ideia aí, porque hoje é importante essa modernização das empresas, né? Para onde que o mundo está indo, a gente também tem que acompanhar para não ficar para trás aí, porque esse setor nosso ele é muito conservador, né? Então, para qualquer mudança, qualquer inovação, são muito resistentes. Então, foi bom que muita empresa que participa aqui ativamente aderiu e é claro que isso vai ter uma divulgação de boca a boca aí, né? Que eu acho que é o mais importante do setor, é isso, é ter uma experiência exitosa para levar e mostrar e copiar, todo mundo copia, né? É isso aí. Então, Aline, contei a bola. Só boa tarde a todos. Eu já tive aqui no início desse projeto, tive a honra de estar aqui com vocês, né? Porque esse projeto foi pioneiro. Então, o projeto, tanto na área de integridade da FIENG, onde o Dr. Paulo e a Aline fazem parte, quanto aqui no CICEPOT. Então, nós trouxemos, por meio do FIM Competitiva, foi, assim, isso era uma ideia da gente trazer, talvez, eu acredito que antes da pandemia, nós tínhamos a ideia de trazer um projeto nesse porte do compliance aqui para o CICEPOT. Então, veio a pandemia, houve muitas mudanças, né? E, retornando à pandemia, eu conversei muito com a Sandra, com o Marcelo aqui, e nós conseguimos desenhar
esse projeto para trazer para vocês, essa assessoria de compliance. Então, inicialmente, como eu apresentei, isso veio do programa FEM Competitiva, que é um programa que realmente ele está aí para atuar no desenvolvimento das empresas. Nós trouxemos também, ano passado, algumas empresas participaram de uma ação do Ciclo aqui também, então foi outra ação do programa FEM Competitiva. E esse ano, para as empresas que participaram do programa, tem uma cortesia da FIM Competitiva, que é o campus. Então, as empresas que participaram dessa ação, elas vão ter acesso por 3 meses do campus. O que é o campus? O campus é uma das modalidades do FIM Competitiva, onde nós damos acesso a uma plataforma com aulas gravadas. Não são cursos, mas são aulas em diversos temas. Nós temos mais de 60 temas esse ano aí no... Desculpa, 60 aulas esse ano aí no FEM Competitivo. Então, as empresas podem informar seus funcionários, vocês vão ter lá acesso durante 3 meses, os funcionários podem assistir essas aulas nos diversos temas e que vai ser disponibilizado aí. Nós vamos dar um login por empresa, tá? E esse login tem a validade aí de 3 meses. Como que vai ser o processo? Nós vamos encaminhar para todas as empresas participantes um e-mail, vocês nos retornam, fazem uma inscrição num portal específico e com isso a gente libera o acesso para vocês. Então vocês vão entrar na plataforma e vão ver algumas das aulas. Só para passar aqui rapidamente, esses são alguns temas, né? Então você vai ter lá uma aula, são aulas gravadas, tá? Sobre finanças, né? Então tem estratégia de precificação, pessoas, aí nós temos aí habilidades gerenciais, motivação e produtividade em tempos de crise. Tem regulação também, então são aulas mais simples sobre o sistema tributário, ICMS. Nós temos também a parte do ESG, aí um módulo voltado para a parte mais ambiental e outro para a responsabilidade social e governança, né? E também temos outros cursos também, como as noções introdutórias para o BIM também, que vai ser cobrado aí do setor, né? Aquelas empresas também, além de construção pesada, também trabalham em obra da construção civil, tem também a parte de norma de desempenho, né? E também aí isso serve geral para todo o setor da construção, né? Que é o processo de RH em canteiro de obras. Então, esses são alguns dos temas das aulas que vocês terão acesso dentro dessa plataforma aí. Então, eu queria trazer essa notícia para vocês, tá? Porque o FEM Competitiva está trazendo mais essa possibilidade aí para vocês. Não tem custo, é uma cortesia do programa e espero que vocês aproveitem aí, tá bom? Muito obrigado e agora fiquem com a Aline aí. Claro? ESG, boa tarde para todos, eu sou o Paulo, sou encarregado da integridade lá na FIENC, e nós atualmente estamos, sob orientação do presidente Flávio, a gente está desenvolvendo um programa amplo, profundo de ESG, é uma área, nós já temos atuação constante, temos consultoria em várias áreas de ESG, tem uma pequena, não vou dizer que é uma dificuldade, ESG é uma prática que não é certificável em si. Ela tem várias áreas que tem certificado. Então, você pode obter um certificado em segurança, você pode obter um em ambiental, né, ISO, por exemplo, e até em governança. Mas não existe uma certificação conjunta. Então, a gente pode construir essa parceria para a gente levar ao lado do ESG. A partir desses vários cursos, a gente pode, talvez, criar uma trilha nesse sentido. Acho que vale a pena discutir, principalmente a partir do reconhecimento da necessidade para um setor específico. Acho que aqui a construção pesada está sentindo essa necessidade, nós estamos aqui hoje por conta disso, né? Mineração também, são as que são mais focadas, mais cobradas nessa área. Eu acho que tem um caminho muito bom. Conhecimento técnico nós temos a organização na FIEM, e nós temos essa parceria que nós estamos construindo aqui com o CEPOT, que tem essa visão moderna de como o setor deve caminhar, né? Eu acho que se
como vou falar assim, da FIENG, já é um diferencial para você em relação ao outro fornecedor que não tem. Então, eu acho que é o primeiro passo, que começa assim, né? Eu não tenho dúvida. Eu acho que é uma ideia excelente, eu acho que é uma ideia muito boa, e vocês vão perceber, ao trabalhar com isso, que várias práticas que são enquadradas como ESG, vocês já adotam hoje. Na verdade, é uma questão de metodologia, de contabilizar isso dentro da pauta de ESG. É um caminho menos árduo do que parece. Alguns pontos são importantes e, em geral, através da adoção de uma agenda de ESG, você tem ganhos de produtividade, de valorização da empresa muito grande. Aparentemente, é um bom negócio o ESG. Acho que vai ser ótimo a gente trabalhar nisso em conjunto. Estou até oferecendo o IEL aqui, sentado aqui do lado. Mas é isso. Obrigado. Obrigado, Paulo. Bom, gente, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está aí online também, né? Então, só queria fazer uma ressalva de que antes da gente entrar propriamente no tema para o qual vocês foram convidados, que é a palestra sobre ESG, inclusive, só a gente queria dar alguns recados, assim, com relação a esse encerramento, né, da mentoria. Então, eu preparei aqui uma coisa bem breve mesmo, só para a gente relembrar a nossa trajetória, como foi esse programa, até para explicar aí para o pessoal que não participou e que está assistindo e às vezes não deve estar entendendo muita coisa da nossa conversa aqui, do que foi essa parceria. Mas nós fizemos um projeto, né, o CICEPOT, junto com o IEL, via programa FIENG Competitivo, a gente fez um programa de mentoria, cuja premissa foi a FIENG atuar mesmo como facilitadora de uma metodologia para a implementação de um programa de compliance. A gente realizou capacitações, né? Disponibilizamos modelos, fizemos muitas reuniões com as empresas que tiveram disponibilidade, mas, de fato, a execução foi mão de obra interna da empresa de vocês, foram as equipes aí que foram muito dedicadas à implementação desse trabalho. Então, aqui foram os principais, né, pontos percorridos. Então, primeiro, nós passamos pelo comprometimento da alta administração, realizamos reuniões aí com a alta diretoria, implementamos, formalizamos as instâncias que vão ser responsáveis, as pessoas que vão ser responsáveis pelo programa dentro da empresa, fizemos um diagnóstico e gestão de risco no que se refere a compliance nas organizações, elaboramos código de conduta, algumas políticas. Oi, Marcelo. Tudo bom? Boa tarde. Comunicação e treinamento, né? Orientações para due diligence de parceiros, orientações para implementação de canal de denúncias. Com algumas empresas, a gente chegou a viabilizar prestadores de serviços terceirizados para que eles apresentassem as suas propostas, mas também disponibilizamos um formato que esse canal poderia ser implementado internamente, além do monitoramento contínuo. Espera que a Sandra me pediu para eu minimizar isso e eu acabei esquecendo aqui, gente. Pronto. E aí, algumas das entregas, né, que a gente fez. Então, primeiro, foi um modelo de programa de compliance. Aí, é claro, né, gente, a gente estava numa jornada aqui com 20 empresas. Então, cada uma agora, né, com base na disponibilização do que foi feito, tentar olhar, enxergar as peculiaridades de cada negócio, de cada estrutura e compatibilizar aí com a redação, né, dos modelos disponibilizados, mas a grande maioria já fez isso, e eu até trouxe alguns exemplos aqui. Disponibilizamos, né, como se deve implementar um comitê de conduta, a indicação e atribuições da pessoa que vai ser responsável pela condução do programa dentro da empresa. Fizemos capacitação sobre riscos, né? Atuamos aí com uma planilha, vocês todos aí têm a planilha de diagnóstico de riscos. Aqueles que conseguiram disponibilizar as agendas, e aí eu tenho que reconhecer aqui que não foram todas as empresas que conseguiram levar esse trabalho aqui da parte de riscos até o final, mas aqueles que conseguiram, saíram com todos os processos mapeados e com os riscos mapeados de cada processo mais importante da organização, com planos de ação estabelecidos, com um modelo de uma política de gestão de risco. E aqueles que não conseguiram, gente, eu já falei isso individualmente com a grande maioria de vocês, mas eu vou reforçar aqui, que aqueles que não conseguiram, porque o Carlos falou assim, depois da pandemia a gente iniciou, acho que foi assim, a gente iniciou durante a pandemia, então teve um período que tinha muita gente afastada por Covid, e final de ano mesmo, aquela correria. Então, assim,
eu, Aline, permaneço à disposição para aqueles que, eu não consegui terminar de preencher um modelo da política tal. Podem ficar tranquilos, vocês façam aí no momento de vocês e depois podem compartilhar comigo, que eu vou continuar dando as sugestões e as orientações necessárias para que todo mundo consiga chegar até o final, como a grande maioria conseguiu aqui, tá? Então, outras entregas ainda. Código de conduta, política anticorrupção e de relacionamento com agentes públicos, principalmente para aquelas empresas que participam de licitação. Esse é um documento muito importante. Além disso, né, política de conflito de interesses também, nós disponibilizamos modelos, uma orientação com relação a ações de comunicação e treinamento, e formulário para canal de denúncias a ser implementado no site da organização. E um termo de confidencialidade também para eventuais tratativas dessas denúncias. Então, esse foi o grande pacote de entregas, né, que a gente fez, de modelos. E aí eu queria trazer algumas boas práticas aqui que a gente verificou. E aí, nada mais, né? Quando a gente está atuando como consultora, a gente fica muito feliz quando a gente vê que a empresa foi lá e implementou. Então, esse aqui é o site da Sincope. E aí, já você entra no site deles, já tem lá, olha, a abinha compliance. Aí tem um código de conduta. Aí a gente fica super feliz, né? O coração chega a bater de orgulho quando a gente vê isso. Então, esse é o caminho mesmo de vocês disponibilizarem as ações que vocês implementaram no site, porque é importante dar visibilidade para os clientes, para os fornecedores, para a sociedade de que foram meses, né, gente, de dedicação aqui, então é importante vocês, a comunicação é uma parte importante desse processo, inclusive é um pilar do programa, é a gente fazer a comunicação para os empregados e para todas as nossas partes interessadas. Aqui a CRC, mesma coisa, a CRC até inovou, gente, eu disponibilizei só o modelo do formulário para o canal, se entrar lá no site deles já também tem até um WhatsAppzinho piscando lá, eles já até foram além do formulário, disponibilizaram um meio de comunicação via WhatsApp, então ficou super bacana, viu, Daniela? Ficou super legal essa prática, já adotei aqui como futuras sugestões para outras empresas. E trouxe o código da Emigel, que está aqui, olha que bonito. Eles realmente capricharam no visual, gente. Além de ter todo o conteúdo, né, que é importante para um código, eles fizeram um negócio muito bacana. Eu acho que esse é um ponto. A gente está num momento, né, na sociedade que as pessoas não têm muito mais paciência para ficar lendo um arquivo em um Word de 20, 30 páginas. Então, quanto mais a gente facilitar visualmente e despertar o interesse das pessoas, eu acho válido. Eles adotaram aquele modelo do praticamos, não praticamos, que era uma opção para vocês. E disponibilizaram um e-mail também para tirar dúvidas. Então, ficou muito legal o código. Parabéns aí, estão aqui. Fred, que foi o mão na massa aí, né, Fred, que idealizou tudo. Então, é muito bacana. Esse é o caminho mesmo, gente. Então, percebam por que eu trouxe esse exemplo. Para dizer o seguinte, a empresa até ultrapassou, né? O que a gente trouxe, ele foi lá e aprimorou o nosso modelo, a nossa orientação. Então, essa é o que a gente esperava mesmo, que vocês se apropriassem desse projeto, dessas ações e que principalmente continuem. Né, como eu falei em todas as vezes que a gente conversou, compliance não é checklist. Não é, olha, cumprir tabela, agora que eu estou implementada, posso esquecer do assunto. Não é um sistema de gestão que vai rodar aí dentro da empresa de vocês, eu espero, para sempre. E se vocês precisarem de ajuda, conte conosco lá da FIENG, tá? A gente está sempre à disposição. Aqui alguns depoimentos, né? Obrigada aí, gente, por terem avaliado tão bem o nosso projeto. Foi um projeto pioneiro, primeiro, eu espero que a gente melhore cada vez mais com as próximas parcerias, né, doutor João, e que a gente só evolua. Então, podemos passar para o tema de hoje, que seria a nossa palestra aqui, nossa conversa. Sim, desculpa, a Sandra vai entregar aqui os certificados de participação para todo mundo que se dedicou ao projeto, que participou, e aqueles que não estão aqui depois podem entrar em contato com o CICEPOT, não é isso, Sandra? Para buscar os seus certificados. Então, obrigada, viu, gente, pela parceria aí e permaneça à disposição. Vamos lá, então, vamos falar sobre ESG. Bom, eu nem vou me apresentar, que vocês já me conhecem, mas depois essa apresentação fica disponibilizada aí para vocês. Primeiro, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para vocês. O que é desenvolvimento sustentável? Para vocês que estão aqui, podem falar, ou quem está aí no Teams. Isso aqui é desenvolvimento sustentável?
essa figurinha para vocês olha, a gente tem uma balança, a gente está a lucratividade lá embaixo e o meio ambiente super lindo, tudo verdinho. Isso é desenvolvimento sustentável? Não é. Esse aqui olha, tem a lucratividade lá em cima e a prioridade 0 ali na minha balança do meio ambiente. Também não é um desenvolvimento sustentável. A gente pode falar em desenvolvimento sustentável quando a gente começa a ter um equilíbrio, né, nessa balança. Um equilíbrio na utilização dos recursos naturais e a lucratividade da empresa. Eu preciso dos dois, gente, para eu ter um desenvolvimento sustentável. O que é esse desenvolvimento sustentável? É um desenvolvimento que me permite crescer hoje, ter lucratividade hoje, mas sem esgotar os recursos para as futuras gerações. E para a nossa própria geração, porque eu acho que a velocidade hoje já está tão rápida que a gente nem está falando de tão gerações futuras. Eu acho que já estamos num momento que a gente já está percebendo alguns esgotamentos. Então, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, pressupõe esse equilíbrio. A empresa, claro, precisa de lucratividade, mas se ela também não cuidar de outros aspectos que são importantes, como o aspecto social, como o aspecto, né, ambiental, a gente não tem esse desenvolvimento. Em algum momento, algum ponto dessa balança aí vai cair. Então, esse conceito que deu origem aí àquela triple bottom line, como algumas pessoas gostam de falar, ou tripé da sustentabilidade, que foi o começo da conversa de desenvolvimento sustentável, e que hoje, não sei se a gente pode falar assim que é propriamente uma evolução, mas é uma mudança de foco para esse tema, e que é o tema ESG, que é o E, ele vem de ambiental, o inglês, o S do social, e o G do governance. Então, a gente tem aí o ESG, ou ESG, ou ASG, traduzindo aí a sigla para o português, mas para significar essas 3 dimensões, ambiental, social e de governança. Então, muita gente fala que essa evolução do que seria, né, a sustentabilidade, mas eu entendo que é só um aprimoramento, não uma evolução, porque os temas, e acho que esse é o grande propósito dessa conversa aqui, é mostrar que principalmente os temas no aspecto ambiental e social, eles continuam, eles já existiam, a gente não está falando de muitas novidades. A grande diferença foi esse G que apareceu aí, que é da governança, que até então ninguém falava, né? Como o slide anterior mostra, quando se falava em tripé, falava econômico, social e ambiental. E hoje trocou-se essa letrinha aí para governança, e eu vou explicar por quê da governança e qual a importância da governança nesse contexto. Um ponto, quando a gente começa a falar sobre esse tema, que eu gosto de pontuar, é o seguinte: o cuidado que a gente tem que ter com a visão míope quando a gente está falando de ESG. Por quê? Porque a gente às vezes vê, principalmente na mídia, e, enfim, as empresas se utilizando mesmo de propagandas, e tudo se resumindo a uma pegada de carbono, tudo se resumindo a reciclagem. Reciclagem não é ESG. Só a pegada de carbono, a transição energética, não é ESG. A visão isso é uma gestão ambiental. É importante, mas por que você tem um programa lá de logística reversa? Por que você tem um programa de coleta de resíduos sólidos e reciclagem? Você falar que você tem ESG é uma visão equivocada, é uma visão míope. Então, a gente precisa ampliar um pouco o olhar quando a gente está falando de ESG. A gente precisa do que a gente chama dessa visão mais holística. Na verdade, quando a gente está falando em ESG, são vários temas que permeiam essas questões. Então, aqui eu trouxe só uma figura da KPMG que fala, olha, quando eu estou falando de ESG, eu estou falando de conduta ética e cultura, eu estou falando de escassez de recursos naturais, sim, de mudanças climáticas, com certeza, poluição, claro, de biodiversidade, mas eu também estou falando de relações trabalhistas, tá vendo, doutora Luciana, né? Eu falei que tinha a ver com o direito do trabalho também, o ESG, está tudo interligado, gente. Percebam que é uma rede ali, ó, todos os pontinhos se conectam. Eu estou falando de relações trabalhistas, estou falando de diversidade e inclusão, de saúde e segurança, de conflitos sociais, gestão da cadeia de fornecimento. Acho que quem é prestador de serviços aqui para multinacionais como Gerdau, como Arcelor, como Vale, já está sentindo na pele que o ESG deles envolve uma gestão da cadeia de fornecimento, e aí vocês, como fornecedores dessa empresa, estão sofrendo já impactos, estão sofrendo demandas de diversidade,
não é? Que antes isso não passava ali. Antes, o que eles exigiam? Qualidade, preço, prazo de entrega. E hoje outros aspectos já estão incluídos aí nessa relação. Por quê? Porque a gestão de cadeia de fornecimento é um pilar importante para o ESG. Questões reputacionais, gestão de crises, governança, tá vendo? Remuneração de administradores, olha ali que bonito, compliance e integridade. Então, compliance e integridade tem tudo a ver com ESG também. Aqui, essa apresentação vai ser disponibilizada para vocês. Eu coloquei uns principais pontos aqui de cada pilar. Então, no pilar ambiental, né, no pilar o que a gente tem de importante que a empresa teria que olhar para dentro, né, rever as suas práticas aí. Diminuição do seu impacto ambiental, poluição do ar e da água, redução e compensação, né, da emissão de gases estufas, então requer essa mudança mesmo da matriz energética da empresa, utilização dos recursos naturais de forma consciente, consumo responsável de água, logística reversa, né, gestão de resíduos, reciclagem, eficiência energética, energia limpa. Promoção e preservação da biodiversidade. E é claro, né, gente? Aqui a gente está falando do passo além, mas é claro que, minimamente, a conformidade ambiental, você ter licença ambiental para todas as suas operações, ter todas as suas atividades ali regulamentadas e de acordo, né, com as normas, isso é o requisito mais básico. Aqui a gente está no passo além. Então, essas são as ações principais que atingem a empresa quando ela quer pensar nessa sigla, né, nessa nova agenda ESG. No aspecto social, a mesma coisa. O que são ações importantes aqui no aspecto social? Cumprimento às leis trabalhistas. Olha, ponto 1, é um requisito básico. Por onde que eu começo? Requisitos trabalhistas. Políticas de relações de trabalho, programas de inclusão e diversidade, defesa de direitos humanos, dados pessoais, proteção, privacidade, inovação, cuidado com a saúde dos colaboradores, né, promoção do bem-estar e segurança no ambiente de trabalho, satisfação de clientes, projetos sociais. O que a gente, quando fala do Pilar S, o que as empresas normalmente falam? Eu já pratico. Todo mês eu ajudo ali a ONG que tem ali na rua, do lado da minha empresa, e eu dou dinheiro para eles todo dia. Ótimo, mas isso é filantropia. Quando a gente vai tratar do S, percebam que o olhar é bem mais amplo. Eu tenho que olhar para dentro, para os empregados, bem-estar, saúde, segurança, diversidade, inclusão, e também para a comunidade, e também para aspectos sociais. Tanto que hoje a gente já até mudou essa chavinha de falar em filantropia para falar em investimento social. Por que a gente fala em investimento social? Porque faz muito mais sentido eu aplicar os recursos da minha empresa em algum projeto que realmente eu esteja impactando com a minha atividade econômica do que eu simplesmente assinar um cheque e fazer doações aí para organizações não governamentais, para ONGs, que às vezes não tem a menor relação com a sua empresa. Então, quando a gente fala em ESG, o principal ponto é a gente entender o seguinte: essa agenda veio para a empresa diminuir os impactos que ela causa. Então, uma escola, gente. Imagina, vou montar uma escola de primeiro, ensino fundamental, ensino médio, aqui, nessa rua. Eu vou causar impacto? Minimamente no trânsito. Então, papel, se eu tenho uma agenda ESG, pensar nisso, que impactos eu estou causando para essa comunidade. Então, é a ampliação desse olhar mesmo, de não pensar apenas no negócio e nos clientes ali diretamente impactados, né? Eu tenho que olhar esse olhar mais amplo. E aí, na governança, são vários pontos de governança, de gestão, que a gente... responsabilidade fiscal está aqui dentro, combate à corrupção, obviamente, atuação de acordo com a ética, com conformidade, boas práticas administrativas, e aí para as empresas, né, que realmente já têm uma estrutura de governança mais sólida, eu ter uma composição e uma independência na montagem aí do meu conselho, ter política de remuneração mais transparente, enfim, são vários aspectos relacionados à governança, mas minimamente para todas cabe, para qualquer empresa cabe a atuação de acordo com a ética e com a conformidade. E aí, mais uma vez, entra o nosso querido compliance, porque, como a gente vivenciou ao longo da mentoria, nada mais é que um sistema de conformidade e de ética que a gente implementou dentro da organização. Então, esses seriam os pontos mais desafiadores quando eu falo em ESG. Percebam que é muita coisa, né? E aí, a pergunta que pode ter, né, é assim,
por onde que eu começo? Primeira coisa é a gente olhar de forma mais consciente para todos os stakeholders, porque a gente afeta e é afetado por um monte de gente. Então, olhar para os funcionários, olhar para a comunidade, olhar para os clientes, né, olhar para os fornecedores e, principalmente, para as pessoas e parceiros ali que estão relacionados com a nossa empresa. O importante nessa pauta, gente, acho que a frase que resume, né, as palavrinhas que resumem a agenda ESG é essa aqui, valor compartilhado. Né? Quem já atua aí com as multinacionais, o shared value é a palavra da moda, a palavra da vez. Ou seja, a empresa não é um fim em si mesma. Não mais. Né? Isso era uma visão lá da década de 80 e de que isso foi uma defesa até de um prêmio Nobel de Economia chamado Milton Friedman, que ele falava, a empresa existe para dar lucro para os seus acionistas, ponto. E ele defendia isso e essa era uma visão. E a agenda ESG ela veio realmente reposicionar a empresa nesse ponto para dizer, olha, não é mais verdadeiro isso. A empresa que hoje só se preocupa em gerar recursos, valores, né, lucratividade para o seu próprio acionista, num período de médio prazo, ela vai tender ao fracasso. Por quê? Porque hoje o que se exige, aí o doutor João colocou muito bem, seja por parte do poder público, seja por parte do cliente privado, é esse olhar mais amplo, é essa geração de valor compartilhado. Por quê? Num primeiro momento, gente, todas essas ações, até elas começarem a ter um retorno efetivo financeiro para a empresa, elas requerem minimamente um investimento inicial. Então, de fato, você está ali reposicionando, realocando os recursos da empresa para algumas ações que antes esse recurso ia todo para distribuição de lucros. Então, é um novo olhar. No começo pode até doer um pouco, mas eu vou mostrar aqui para vocês que esse é um caminho sem volta e que, num médio prazo, a empresa começa a ter um retorno. Começa a ter um retorno em termos de lucratividade, quando ela amplia esse olhar e quando começa a enxergar essa agenda com esse olhar do valor compartilhado. E aí a pergunta, né, que a gente deixa, ninguém precisa responder, é só levar para casa. O propósito hoje da empresa de vocês reflete esse compromisso com a geração de valor compartilhado? É uma pergunta que hoje ela é importante para essa agenda. Tá? Por quê? Porque é ela que vai guiar as ações que vocês vão implementar se vocês começarem, né, a adotar essa agenda. Então, requer mesmo essa redefinição de propósito. Porque para aquela empresa que eu só existo para dar lucro, essa agenda ela ainda não cabe. Ela vai requerer ainda outras ações de maturidade. Então, por isso que fica aí a reflexão para levar para casa. O propósito hoje, a missão da sua empresa, reflete esse compromisso de gerar valor compartilhado para todo mundo com que ela se relaciona? E por onde que a gente começa, então? Claro que existem instrumentos, tá, gente? Essa agenda, ela vem acompanhada de técnicas, de metodologia, para a gente organizar essas informações. Porque, como o Paulo colocou aqui no começo, muitos de vocês já praticam muitas coisas isoladamente. Acho que o X da questão é a gente organizar essas informações e assim como eu falei muito com vocês na época da mentoria do compliance, né? Muitas empresas já têm no DNA o agir corretamente, o fazer o certo. O que faltava era organizar essas informações numa estrutura de sistema de gestão para que vocês possam tanto praticar de uma maneira mais sistematizada, cobrar internamente, mas principalmente comunicar para fornecedores, comunicar para parceiros comerciais, que vocês possuem isso de uma maneira estruturada na organização. E aí a gente começa por um instrumento que se chama matriz de materialidade. O que é essa matriz, gente? Nada mais é do que uma matriz de priorização. E aí, para a gente pensar aqui no assunto, um banco, por exemplo, vamos pensar aí, Itaú, Santander, qualquer banco desse. Se eles fossem fazer uma matriz dessa de materialidade de ações ESG, vocês acham que naquele quadrante vermelhinho lá, olha, que era o que é mais urgente, vai aparecer necessidade de governança, um programa de prevenção à lavagem de dinheiro, ou vai aparecer reciclagem de copinho plástico? Vai aparecer governança, né?
Então, a matriz de materialidade, ela vai fazer, por meio de pesquisas com seus principais stakeholders, a gente olha para o cliente, olha para o fornecedor, olha para a comunidade ali minimamente impactada, olha para os empregados, e eles vão responder o que é importante para aquele negócio. E aí, no final, a gente tem esse mapa de calor, vamos colocar assim, dizendo para vocês, olha, para os seus públicos de relacionamento aqui, banco, para vocês é muito mais importante ter um programa de prevenção à lavagem de dinheiro do que a gente fazer investimento com um sistema de reciclagem fenomenal dentro do banco agora, nesse momento. Não significa que ele não tem que se preocupar com um copinho de plástico, tá, gente? Só não vai estar na priorização. Onde é que eu vou começar investindo? Ah, eu tenho que começar para governança. Para vocês também. Tem 2 pontos. Vamos pensar, empresa de construção civil. Acho que se a gente fizer aí uma matriz para vocês, 2 pontos vão coincidir. Hoje, compliance, governança, seja por exigência de cliente privado, seja por exigência de cliente público, que participa de licitação, e a parte ambiental. Acho que a parte ambiental, né, gestão de resíduos, né, consumo de água, reciclagem, acho que é um tema que apareceria ali na matriz de materialidade para vocês. Para outras, já por força de cliente, inclusão e diversidade já também estaria naquele quadrante mais elevado ali. Então, vai depender, tá, gente? Depende de cada empresa tem a sua própria matriz. Por quê? Porque as expectativas e as necessidades das suas partes interessadas podem ser diferentes. Então, não existe receita de bolo para todo mundo. Cada um teria sua matriz. E aí, esse mapa permite esse direcionamento de priorização de ações. Então, é isso que é a matriz de materialidade. E aí, como eu disse, acho que um grande ponto que apareceria em qualquer empresa aqui seria a governança. Inclusive, depois tem um site que eu posso passar para vocês, que ele faz um mapa de materialidade bem genérico por setor. Então, tem aviação civil, aí ele mostra lá quais são os pontos mais importantes. Construção civil, aparece lá quais são os importantes. Eu passo para a Sandra, depois ela disponibiliza aí o link para vocês. Mas, independentemente do setor de atuação, lá atrás, quando eu estava falando do ESG, da novidade, né, que antes era aquele tripé lá econômico, social, ambiental, e agora a gente tem o social, o ambiental e o governança, ou seja, o ambiental e o social continuam, né, como ações importantes. E agora eu tenho essa novidade da governança. Por quê, gente? Eu acho que com esse novo olhar para essa agenda da sustentabilidade, como a gente colocou, a grande diferença, a grande evolução, o grande reposicionamento do tema sustentabilidade está em reconhecer a governança como um pilar fundamental. Por quê? Porque a gente já fala em sustentabilidade desde 1990, né? Foram os primeiros trabalhos aí para começar a falar do tema. E, vamos dizer assim, até então não tinha pegado. Né? Era uma pauta que as empresas tinham aí algumas ações isoladas, mas nunca se falou tanto em sustentabilidade quanto nos últimos 2 anos. E aí isso tem uma explicação, que eu vou até mostrar aqui, trouxe até a foto da pessoa que é um dos responsáveis por estar fazendo esse tema, tá bombando aí, vamos dizer, nos últimos 2 anos, tá? E o grande ponto foi ter entendido que sem a governança, eu não consigo implementar os outros 2. Eles vão ser sempre ações isoladas, que aí eu tenho períodos que eu sou mais cobrado com aquilo, depois aquilo é esquecido, é o que a gente chama do efeito Cinderela. É a governança que, né, como esse sistema que a gente conversou aí, que é a maneira pelo qual a organização ela é dirigida. Governança tem a ver com essa palavra governo mesmo, é a forma como a organização se posiciona de forma estratégica, como ela é dirigida, como ela é controlada, como ela é monitorada e como ela disciplina todas as relações entre todas essas partes, conselho de administração quando há, diretoria, órgãos de controle, sociedade, ou seja, governança é a forma de direção da empresa. E aí, quando você entende isso, a gente entende que são pautas de governança. Olha, essa é a agenda positiva da governança, que é capitaneada aí pelo IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E eles colocam o seguinte, olha, o que é uma agenda positiva, assertiva da governança? Eu trabalhar com ética e integridade, diversidade e inclusão, está aí no social, ambiental e social, olha, está dentro do pilar
governança. E aí ele vem, inovação, transformação, transparência e conselhos do futuro, aí falando muito de diversidade. Mas nesses primeiros pontos aqui, para mim fica bem claro que aspectos ambientais e aspectos de responsabilidade social hoje são pautas de governança. Ou seja, gente, governança é a base de tudo para a gente poder implementar. E por que governança é a base de tudo? Porque é a governança que vai permitir que a organização tenha o ESG ou tenha essas pautas como estratégia, que ela coloque isso no planejamento estratégico dela, que ela realmente mude esse olhar, que haja com propósito de implementar a agenda ESG e não só apenas como ações isoladas. Então, a gente tem aí vários benefícios que a governança traz e que vão permitir a gente ter atenção para os outros pilares, para o pilar ambiental e para o pilar social. Então, quando a gente fala de governança, a gente está preservando e otimizando o valor da empresa, melhorando a gestão, acesso a recursos financeiros e não financeiros, o doutor João colocou aqui. Olha, tem um seguro de engenharia civil agora, tá? Que nós estamos sendo exigidos. E o banco vai olhar o quê? Isso não é um recurso financeiro, eu não estou pedindo um empréstimo, é um recurso não financeiro, mas ele só vai me conceder se eu demonstrar para ele essas boas práticas de governança. Então, eu tenho esse benefício direto, longevidade, sustentabilidade da organização, uma administração de interesses de forma mais efetiva e principalmente esse aqui que está na base da pirâmide, ou seja, a base de tudo, avaliação permanente do propósito. Por que a empresa existe? Para que ela existe? Ela existe só para construir uma rodovia pública ou ela existe para fazer a melhor obra, para ter referência, para os seus empregados amarem trabalhar ali e eles quererem ficar ali e cada vez mais ela se consolidar no mercado como um agente de mudança. Olha que legal, quando você tem uma obra entregue com qualidade, vocês são agentes de mudança daquela sociedade, não é só uma obra, é uma mudança social que é praticada. Então, essa avaliação permanente de propósito é a governança que traz essa possibilidade. Então, eu sempre reforço aqui, ela é essa oportunidade para redefinição de propósito e estratégia da empresa. Entendendo, gente, que isso é dinâmico, né? A gente, há 10 anos atrás, não estaria sentado aqui falando de agenda ESG, a gente estaria falando de gestão, de qualidade, a gente estaria com outras pautas. Só que a vida não é uma fotografia, né? Essa foto a gente já está amarelando, ela é um filme e os temas vão evoluindo, os desafios para as organizações, eles vão se modificando. Então, quando você tem uma estrutura de governança bacana, a empresa ela consegue ter essa flexibilidade, essa capacidade de adaptação a esses novos temas, tá? Então, por isso que ela é importante, por isso que ela é a base de tudo. Com relação, já entrando aqui no final, com relação ao tema ESG, existem alguns estágios. E aí vocês talvez se identifiquem com alguns, e obviamente, por estar ali, a escadinha branca, acho que esse é a meta. Então, vocês podem estar falando em ESG hoje por pressão de clientes, por pressão de consumidores, alguns setores, setor da moda, por exemplo, vestuário, é pressão de consumidor. As pessoas hoje, os jovens principalmente, eles olham com que algodão isso aqui é fabricado, da onde que veio? Tem mão de obra escrava na produção desse tênis? São perguntas que os jovens fazem. Pressão dos investidores, para aqueles ali que já estão no mercado de capitais, enfim, ou mesmo recebendo investimentos, e o ESG como estratégia. Que eu acho que aqui é quando a empresa começa a enxergar mesmo essa redefinição de propósito e começa a vislumbrar a possibilidade de lucratividade com essa agenda, tá? Então, uma pergunta, em qual estágio aí, vocês não precisam responder também, em qual estágio a sua empresa se encontra? Nem iniciei o tema ou já estou ali iniciando porque eu estou sofrendo pressão dos meus clientes, dos meus consumidores, dos meus investidores, ou eu já estou com esse olhar de começar a enxergar o ESG como uma estratégia corporativa. E aí, meu trabalho aqui hoje é tentar convencer vocês de que, pelo menos despertar o interesse de que o ESG como estratégia, ele é uma pauta importante. Por quê, gente? Uma coisa que eu gosto de deixar claro, Muita gente pensa, ESG é mimimi, ESG vai passar, ESG é modinha. E não é. O ESG hoje,
eu gosto de deixar bem claro assim que ele não é uma agenda filosófica, ele não é uma agenda ideológica, de ambientalista, né, de proteção ao verde apenas. Ele é uma pauta capitalista. ESG hoje é uma agenda capitalista. E aí, eu falei para vocês que eu ia trazer aqui a fotinho da pessoa que tornou esse tema aqui bombando nos últimos anos. E é esse cara, o Larry Fink, ele é o CEO da BlackRock, que é a maior empresa de investimentos aí do mundo, e todo ano ele manda uma carta para as empresas, ele, né, como um fundo de investimentos, ele recebe capital de terceiros, nós lá podemos colocar dinheiro, e aí, quando ele vai investir nessas empresas, na Vale, na Arcelor, ele manda uma carta todo ano para o CEO dessas empresas. E a carta dele dos últimos 3 anos vem batendo nessa tecla com muita força, da agenda ESG. E aí essa é a carta dele desse ano, de 2022, que ele fala, olha, o capitalismo tem o poder de moldar a sociedade e agir como um poderoso catalisador para a mudança. Colocar o propósito da empresa na base dos seus relacionamentos com stakeholders é fundamental para o sucesso da empresa. Ou seja, o que ele está falando? Gente, não dá mais para ignorar temas como sustentabilidade, proteção ao meio ambiente, diversidade e inclusão, ele fala lá na carta dele. E ele fala, e por que a gente tem que fazer isso? Porque é a única maneira que a gente tem de continuar ganhando dinheiro. E aí ele fala, CEOs, se vocês, dessas grandes empresas aí, aonde eu coloco o dinheiro que não é meu, eu sou só o guardião do dinheiro de terceiros, se vocês não começarem a rever as suas práticas, a BlackRock não vai mais investir em vocês. E ela é a maior empresa de investimentos do mundo hoje, detém a maior quantidade de recursos. Então, cara, CEO da Vale, da Arcelor, e fala, opa, gente, peraí, da Gerdau, assim, nós temos que começar a mudar algumas práticas aqui, nós temos que melhorar a nossa governança, a nossa gestão, e aí aquele efeito cascata, né? Eles pressionados pelo mercado financeiro, começam a pressionar os seus fornecedores internos, e por aí vai, gente. E é por isso que eu falo, essa pauta não é filosófica, não é ideológica. Ela é uma pauta hoje de mercado financeiro, capitalista. Quem não se adequar vai começar a deixar ter acesso a recursos diretos ou indiretos. Seja porque não vão investir na sua empresa, seja porque o grande, né, cliente não vai te contratar, seja porque se você precisar de um financiamento bancário, a gente já está nesse nível no Brasil, empréstimos, projetos, por exemplo, que tem capital aí do Banco Internacional, do BID, o BID já manda questionar a ESG para as empresas. Então, já é uma agenda que está atingindo o bolso, né? Então, a princípio, eu sempre falo, né? Começa às vezes com uma dor, mas depois as empresas que implementam começam a sentir um amor pela agenda. Aqui a gente já tem resultados em bolsa de valores, tá? De índices de sustentabilidade, e aí a gente tem lá a vantagem verde, empresas que têm ações negociadas no índice de sustentabilidade da bolsa, já têm suas ações mais valorizadas, são pesquisas consecutivas com relação a esse tema. Ali, do índice de governança também, uma lucratividade ali de 122% a maior do Ibovespa normal, da empresa que não tem as práticas. Tem aqui pesquisas já de consumidores, né, que já mostram uma mudança de olhar. Então, aqui tem muito interessante, olha, 77% dos consumidores acham que as empresas deveriam contribuir mais para a sociedade do que contribuíam no passado. E essa daqui, para mim, que é a melhor, que são dos milênios, que é claro, aqui atinge muitos setores de varejo, né, de consumo, mas olha que bacana. 95% dessa geração eles topam mudar de marca por uma boa causa. Eu até brinco assim, minha mãe, por exemplo, ela compra sapato na mesma loja há mais de 10 anos, ela só muda a cor. É o mesmo sapato, ela vai mudando a cor. Já a minha filha, se ela olhar para uma marca e ela entender que a marca tem um propósito legal, ela muda de marca, não quer nem saber. Troca de roupa, assim, ó, de marca, não é a pegada. E esse é o dado mais interessante, 64% não toparia trabalhar numa empresa com práticas que não são consideradas sustentáveis. E aí, independentemente do setor, né, gente, por mais que a gente tenha, por exemplo, o setor de construção civil, em que a grande maioria é da mão de obra, não tem ainda um nível de escolaridade tão alto, no engenheiro que vocês precisam, esse cara está aqui, nessa geração.
Ele não vai topar trabalhar na empresa se ele não enxergar valor, não estiver alinhado ali com o propósito daquela empresa. Então, acho que isso, independentemente do setor, atinge todo mundo, né? E entrando mesmo aqui na parte final, para a gente encerrar essa conversa, tudo isso que a gente está falando, como eu disse, eu gosto de reforçar, não é uma pauta, né, ideológica, ela é uma pauta capitalista e hoje ela tem até nome. A gente chama isso hoje de capitalismo consciente ou capitalismo de stakeholders. É um novo modelo de capitalismo que vem ganhando força. No Brasil já existe esse movimento, no mundo, nos Estados Unidos isso é muito consolidado, em que a gente tem essa necessidade hoje de enxergar o negócio, né, enxergar as empresas como agentes de mudança e que praticam negócios conscientes, em que eu tenho um propósito maior, além daquele de só ganhar o dinheiro, de que eu tenho ali um olhar cuidadoso para as partes interessadas, uma liderança consciente dessa empresa e uma cultura consciente. E o compliance, né, que é o nosso amigo aqui, aparece como um instrumento fundamental da governança. Eu digo assim, se a sua empresa não está ainda num estágio de ter aquela estrutura de conselhos, né, de uma diretoria tão formalizada, tudo bem, não tem problema, não é o seu modelo. Você não precisa implementar um conselho de administração ou um conselho consultivo para dizer que você tem governança na empresa. Mas o compliance, ele é uma ferramenta que qualquer um pode implementar, porque a gente viu que ela é parametrizável, né? Ela é adequada ali a qualquer tipo de organização. E eu adoro essa frase, né? Comece de onde você está, use o que você tem, faça o que você pode, mas saia do lugar. Né, eu digo assim, sai do lugar. Acho que essa pauta é uma pauta, um caminho sem volta, né? Como eu disse, quando vem top-down, mercado financeiro dominando a pauta, é muito difícil a gente ter um retrocesso com relação a essa agenda. Então, assim como a gente fez com o compliance, de dar um passo à frente e agir antes que a gente receba as cartinhas de notificação lá, contratuais, dizendo para a gente implementar, a gente já avançou. Acho que o ESG é uma agenda que vocês podem começar a ampliar. E aí é aquela visão, né? Muitos passos vocês até já podem ter. Programa de diversidade, a gente já sabe, a Sincope mesmo tem, né? Tive a oportunidade de participar lá do lançamento, muito legal. Então, o ESG é uma oportunidade de reorganizar todos esses temas para que a empresa possa, de fato, comunicar essa agenda para os seus clientes e de vender isso, gente. Por que não? É pauta capitalista, né? Então, de vender esse tema como uma boa prática, por que não? E aí, só lembrando, né, do programa de compliance aqui, os principais pilares a gente até já comentou: suporte da auto-administração, instância, gestão de riscos, ambiente normativo, comunicação e treinamento, diligências para contratação de fornecedores, canal de denúncias, um monitoramento contínuo, diversidade e inclusão, hoje é um ponto importante que está ao alcance de todos começar a implementar. E aí depois, Sandra, né, para aqueles que estão nos assistindo aí, se quiserem, né, conhecer mais profundamente como foi a mentoria, eu e o Carlos estamos à disposição para a gente tirar dúvidas e a gente construir novos projetos. E aí, para finalizar, né, eu tenho que puxar o peixe, né? Tem que valorizar aqui meu peixe, gente. Isso aqui foi uma pesquisa feita com a Deloitte. A Deloitte fez com várias empresas, né? E ela perguntou o seguinte: você concorda que o compliance contribui para a melhoria do resultado financeiro? E aí, 42% responderam que o compliance contribuiu muito para o resultado financeiro. 42% disse que contribuiu um pouco para o resultado financeiro. 15% não influenciou e 1% ajudou a piorar. Eu brinco que esse 1% deve ser da Lava Jato. Ajudou a piorar. Bom, verdade, mas de fato, olha, entre contribuiu muito e contribuiu um pouco, 84% disseram que o compliance contribuiu. Então, é uma pesquisa, um resultado significativo. Mais de 80% dos respondentes entendem, né, que o compliance, como instrumento de governança, contribuiu para o resultado financeiro da empresa. E acredito que muito em breve a gente vai ter uma pesquisa assim sobre a ESG também, que hoje ainda está restrita ali ao mercado financeiro, as empresas que têm ações em bolsa, isso já temos resultados, como eu mostrei, mas em breve eu acho que já teremos algum resultado de pesquisa para as médias empresas, no sentido da agenda ESG também contribuir aí como resultado financeiro para a empresa. Então é isso, gente, para finalizar aqui, lembrando,
eu adoro essa frase também, que diz: ESG não é algo que você faz. É tudo o que você faz e como você faz, né? É aquilo, não são ações isoladas, é uma redefinição de propósito, uma reorganização das ações da empresa, mas que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Muitos já têm aí, o que a gente tem que ter é uma estruturação para a gente poder comunicar, poder vender e poder atuar com marketing nessa agenda, como grandes empresas vêm fazendo, e aí sim a gente experimentar resultados financeiros. Muito obrigada aí pela oportunidade, agradeço ao CCPOT mais uma vez, a parceria, e permanecemos à disposição, né, Carlos? Alguém quer falar um pouco? Só um comentário sobre tudo isso que a Aline falou. A Aline sempre dá uma palestra muito dinâmica, muito material, né? E algumas lições eu acho que depois de ouvi-la sempre, eu fico pensando nas lições que eu tiro dela. Uma das lições que eu vejo aqui é uma tradução bem simples. É muito mais fácil ganhar dinheiro numa sociedade próspera, né? É muito mais fácil defender a sua empresa numa sociedade que reconhece a importância daquela empresa para aquela sociedade. É muito mais fácil viver numa comunidade, reter empregados bons, quando estão todos satisfeitos de trabalhar e têm orgulho de trabalhar ali, né? Então, ESG, de fato, é um bom negócio, não é só uma tendência. É muito melhor você antecipar as necessidades do mercado do que corrigir e correr atrás quando o mercado já mudou, né? Então, nesse ponto, a ESG, para nós que trabalhamos na iniciativa privada, é perfeito. A gente coloca no patamar que você precisa para, de fato, ganhar dinheiro. Não é distribuir lucro no final de um exercício, é ganhar dinheiro ao longo dos próximos 10, 20, 30 anos e viver numa sociedade melhor para todos nós, né? Então, ESG, para mim, é o fim da ilusão socialista mesmo, né? De que você precisa intervir para obrigar as empresas a dar dinheiro, a dar recurso, a dar para os outros, quando você pode entrar num acordo com a sociedade, com aqueles que se interessam, e todo mundo ter o que precisa, né? Então, é isso que eu gostaria de falar, né? Em palavras bem mais curtas e bem menos profundas, mas é o que me move quando eu penso nessa pauta. Obrigado. Eu acho o seguinte, que são tendências bem abaladas, mas caminhos que você aparecendo e ou você entra na cidade, você vai ser obrigado a entrar. Uma amador é igual. Antigamente, essa parte de segurança do trabalho, não existia nada disso. A mão de obra vinha do campo, então não tinha indústria incipiente ainda. Era difícil, eles não sabem usar. Então, hoje não tem nem conversa mais sobre isso. Já está superado. E compliance, ESG também, eu acho que a ISO, né, a própria ISO, que ela veio com a modalidade de tanto de regramento, que obrigava você a seguir aquele regramento, depois mudou, acho que foi 2012, né, Paulo, que mudou, que você faz o seu modelo, você tem que cumprir o modelo que você cria, mas você que cria o modelo, né? Foi 12, você está cumprindo o que você se propôs a fazer. Então, esses caminhos eu acho que são sem volta, e esse aí eu acho que é agora, que é sem volta também. Então, vamos ver se a gente consegue formatar com a ajuda do Flávio. Preciso muito de vocês para convencer o homem lá. E é importante isso aqui. E para nesse modelo competitivo, isso é fundamental para as empresas, fundamental para elas terem competitividade. É um diferencial muito grande para uma empresa que leva essa bagagem para apresentar para o cliente, é um diferencial muito grande para quem não tem. Então, vai ser a questão de ser competitivo, isso aí.
Olha, o programa da FIENG, né, que a gente tem os produtos, na verdade, que a gente já tem produtos, seria mesmo a gente sentar, conversar e tentar formatar um para essa parceria, mas a FIENG já tem consultoria nessa área, e é tão bacana, porque lá esse serviço é prestado por 3 gerências, né, gerência de integridade, aí na parte de governança, de responsabilidade social e de meio ambiente. Por quê? Porque realmente são 3 temas, aquela visão holística que a gente falou. Não dá para ter uma açãozinha pontual e anunciar como ESG. Aliás, essa prática que a gente até vê aí em muitas empresas, ela chama de greenwashing, tá? Que é a lavagem verde. Você não ter eu sou ESG porque eu reciclo, tenho um lixinho reciclável dentro da minha empresa. Não é isso, a gente precisa dessa visão mais ampla e ainda que a empresa tenha ações isoladas, organizar isso tudo num formato de sistema de gestão. Acho que esse é o ponto, é a métrica para poder, de fato, comunicar essa pauta.